Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião. E o assunto de hoje é mais um assunto que vocês já pediram nas redes sociais e eu vou trabalhar um pouquinho. Será que fé é uma coisa só de crente ou existe fé também em quem não é crente? Será que existe uma fé que é perigosa? O que nós podemos aprender da temática da fé? Então, fique atento, porque você talvez vai se surpreender com o que eu vou falar até o final desse vídeo. Talvez você está pensando, não, eu já sei o que é fé, eu frequento a igreja, ou eu leio a Bíblia. Talvez você vai se surpreender com os conceitos de fé que nós vamos apresentar aqui. De qualquer maneira, é um prazer estar com vocês para começarmos o nosso bate-papo mais uma vez. E eu quero conhecer, hoje a Laura não está aqui comigo na biblioteca, ela está me ajudando de um outro lugar, ela está me ajudando de maneira remota. Então, se eu precisar, eu falo com ela aqui pelo celular, tá bom? E ela vai me ajudar, inclusive, a pensar algumas pessoas que já estão conosco agora, ao vivo. Então, vamos lá. Primeira pessoa que tem aqui, Vera Valente, assistindo de Paulista, no estado de Pernambuco. Olha que interessante. Assistindo de Paulista, no estado de Pernambuco. Obrigado, Vera. Que Deus abençoe sua vida. Quem mais está conosco aqui? A Regina da Silva. Boa noite, Rodrigo e Laura. Sou de Foz do Iguaçu. Olha, que bom. Foz do Iguaçu também presente aí. Muito obrigado. E a Elis Máximo. Boa noite. Um beijo da Suíça. Já a primeira pessoa que está de fora do Brasil. Boa noite. Que Deus... Na verdade, quase boa manhã. Uma madrugada para vocês aí na Suíça, né? Ed Carlos Oliveira. Boa noite. Paz do Senhor. Irlanda. Olha, Suíça, Irlanda. Tá indo bem, viu? Quem mais? Vamos lá? E a Ana Batista, Paz de Cristo, do Rio de Janeiro. Boa noite, Ana. Que Deus abençoe você e sua família também. Eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês, que eu vou repetindo ao longo da live, mas esse é o momento que você deve compartilhar essa live, tá bom? Então, agora aperta aí no clique para você enviar o link dessa live para outras pessoas participarem. Nós vamos falar de um assunto muito sério aqui, muito edificante. Fé perigosa. Cuidado com aquilo em que você acredita. Eu vou surpreender a você sobre o que eu vou falar sobre fé nessa noite. É uma fala, uma conversa, um bate-papo entre nós aqui, que vai mexer com crentes, descrentes, pessoas que estão com dúvida, pessoas que acham que já sabem o que é a fé. Então nós vamos conversar um pouco. A Bíblia está aqui, mas vou citar muitos teólogos também, filósofos, outras pessoas vão falar sobre esse assunto. E outro recado que eu quero dar para vocês é o seguinte: você quer aprender mais sobre arqueologia, ciência e religião, e qual a relação da ciência com os estudos da Bíblia no Oriente Médio? Então tem um convite para você. Dos dias 22 a 25 de outubro, agora, um mês e pouco, nós teremos no NASP, aliás, um mês e pouco não, menos de um mês, dos dias 22 a 25 de outubro, agora no mês que vem, teremos aqui no NASP o nosso encontro internacional sobre arqueologia e ciências bíblicas, tá bom? Será aqui no NASP. Nós teremos a participação de pessoas vindas de vários países, são especialistas na área de estudo da Bíblia, da arqueologia, da hermenêutica, que vão estar conosco aqui. Eu serei um dos palestrantes e seria muito bom ter você presencialmente aqui no NASP. Talvez você nunca veio, é a sua oportunidade para conhecer o nosso Museu de Arqueologia, eu poder dar um abraço pessoalmente em você, fazer uma palestra, não somente eu, mas os demais. Ano passado o encontro foi um sucesso. Já temos centenas de pessoas que estão inscritas, mas o seu nome ainda não está entre aqueles que se inscreveram. Então, venha participar conosco do nosso encontro, Congresso Internacional de Arqueologia e Ciências Bíblicas, tá bom? Será aqui no NASP, Campus Engenheiro Coelho, onde nós temos o MAB, Museu de Arqueologia Bíblica, dos dias 22 a 25 de outubro. Laura vai deixar fixado para vocês aí o link onde você pode se inscrever para o nosso congresso aqui. Inclusive, se você é aluno universitário, é interessante o aluno de mestrado ou doutorado, porque esse congresso dará a você um certificado de participação que você pode colocar no seu currículo Lattes, um certificado de horas complementares. Então, eu acho que é interessante você participar. Além disso, um outro recado que eu tenho para dar importante é que nós estamos terminando amanhã, hoje é dia 29, amanhã dia 30, até meia-noite, então até às 0 hora, é a sua chance de ser meu aluno na pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia. O
o encontro de arqueologia será presencial, mas a pós-graduação será online. Então, olha quantas coisas você vai ter nessa pós-graduação. Em primeiro lugar, você pode ter a chance de viajar comigo para Israel com tudo pago. Olha que interessante essa chance. Essa chance será dada para um aluno ou uma aluna de acordo com os critérios do curso que nós vamos estabelecer ali. Ano passado nós tivemos a nossa pós-graduação, que está terminando esse ano, e muitas pessoas comentaram que foi uma maravilha, uma maravilha. E nós vamos repetir, então, abrir outra turma esse ano, mas as inscrições são até amanhã. Além disso, você vai ter aulas ao vivo e aulas gravadas, comigo e com vários especialistas. Ah, Rodrigo, mas eu não sou acadêmico, eu não tenho nem faculdade, não tem problema, você pode fazer a pós-graduação. A diferença de quem faz a pós-graduação tendo uma faculdade e quem faz a pós-graduação não tendo faculdade é apenas que um vai receber um diploma de pós-graduação reconhecido pelo MEC e o outro vai, perdão, e o outro vai receber um diploma de extensão ou de, acho que é extensão universitária, salvo engano. Mas, de qualquer maneira, você vai receber um certificado de participação. E essas aulas são adequadas ao seu tempo ou à sua falta de tempo, e você vai poder se aprofundar na Bíblia, no contexto da Bíblia. Vamos estudar os livros bíblicos. É muito legal. Eu insisto para que você faça a nossa pós-graduação. Quem for aluno dessa pós-graduação vai ganhar também acesso à plataforma Bíblia Comentada. Tem um monte de coisa que você vai ter de benefício. Você vai ter e-books, você vai ter um espaço onde você vai poder interagir com outros alunos, você vai ter alguém que vai ajudar você nas suas dúvidas. Então, é a sua oportunidade de ser um aluno de teologia, mesmo sem ter condições de frequentar presencialmente um curso, uma graduação ou uma pós-graduação em teologia e arqueologia. Que tal? Essa é a sua chance. Laura também vai deixar aí o link onde você pode se inscrever. As últimas vagas já está aparecendo aqui que eu estou vendo, tá bom? Então, participe. Eu conto com a sua presença. Vamos então, já dei os recados, vamos ao nosso tema de hoje. O tema de hoje, como eu falei, é sobre a fé. Qual é o papel da fé na vida de um indivíduo? Será que fé é algo que só pessoas crentes têm? Será que eu estou falando nessa noite para alguém que está perdendo a fé ou que nem sabe direito o que é a fé? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, então? Eu já vou colocar aqui. A primeira coisa que a gente entende é que, de acordo com a Bíblia, uma passagem de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Você já deve ter lido esse verso da Bíblia Sagrada? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, automaticamente, muitas pessoas, com base nesse versículo e outras passagens da Bíblia, já entendem, bom, a fé é algo de característica religiosa. A fé é dos crentes. A fé não tem nada a ver comigo. Eu sou um aluno universitário que não acredito mais em Deus. Eu até acreditei em Deus quando eu era mais jovem, mas com o tempo eu perdi a fé. Não acredito mais em Deus. Alguns se dizem ateus, outros se dizem agnósticos, outros se dizem céticos. Qual é a sua situação? Você crê em Deus ou não? Aliás, eu queria até a sua reação aqui. Vou pedir, Laura, para já pensar alguns comentários. Você tem fé em Deus ou você está passando por uma crise de fé nesse momento? Eu queria saber de você. Aliás, até uma coincidência das coincidências, sei lá, né? Eles falam que o algoritmo sempre ouve a gente. Antes de entrar na live, o meu YouTube mostrou aqui, por coincidência, um episódio dos Simpsons. Achei curioso isso, onde o filho do Flanders, do Ned Flanders, ele perde a fé, porque a mãe dele morre e ele não acredita mais em Deus. E agora eles estão com um estilo no YouTube, não sei se já chegou para você esse tipo de algoritmo, que ele pega às vezes um desenho animado e ele resume o desenho animado em 7 minutos, ou 3 minutos às vezes. Vai um narrador falando assim, acontece isso, Batman vai para tal lugar, o Batman faz isso. É interessante, a pessoa assiste o desenho. E apareceu para mim, como eu estava esperando aqui para entrar na live, eu comecei a assistir justamente sobre isso, quando o filho mais moço do Ned Flanders também perde a fé dele. Do desenho dos Simpsons para a realidade, hoje nós temos estimativas. Kinnaman, que escreveu o livro You Lost Me, Você Me Perdeu, um livro sobre a eclesiologia, ele faz uma afirmação muito séria,
que 65% dos jovens da igreja têm a tendência a perder a sua fé ao entrarem na faculdade. Isso é muito sério. E fé aqui, ele não está setorizando se é uma fé protestante, uma fé católica, é uma fé cristã, de matiz cristã, mas ele tende a perder essa fé. Já pensou o que é isso? Significa que de cada 10 jovens da igreja que você frequenta, 6,5, se eu posso falar assim, né, para ficar fiel à estatística, vão ter a tendência a não continuar na igreja quando chegarem na faculdade. Algumas estatísticas, além dessas do Kinnaman, estatísticas, por exemplo, do Pool Forum, eu esqueci o outro também, lá, Barna Institute, dizem que o número, em alguns lugares, pode ser de até 75% dos jovens que perdem a fé ao entrar na universidade. Então, eu quero saber, você está tendo uma crise de fé nesse momento, ou você conhece alguém que está tendo crise de fé? Às vezes a pessoa não vai querer se expor aqui, né? Tem alguém, meu bem, se tiver alguém, você pensa aí, alguém que conhece pessoas que estão perdendo a fé, ou que pode até testemunhar, olha, eu fui criado na igreja desde pequeno, mas da minha juventude já tem vários aqui, estou perdendo a fé na humanidade. Foi a Aldeide Santos. É um tipo de perda de fé. Tem quem mais? Estou com o tempo. Aqui quem falou foi a psicossocial, entre ética e moral. Não é um nome pessoal, né? Mas realmente tem muitas pessoas que estão perdendo a fé. Mas eu quero especificamente alguém que já constatou na comunidade de fé que ele frequenta, seja católica, protestante, pentecostal, pessoas que estão perdendo a fé. Aqui o Paulo Vasconcelos, às vezes eu tenho crises de fé. O Paulo foi sincero aqui em dizer isso. E Paulo, deixa-me dizer uma coisa para você, viu? Obrigado por sua honestidade. Deus, às vezes, é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Então, eu acho interessante quando a pessoa tem essa coragem de admitir que ele tem problemas de crise de fé. Mais alguém ainda, meu bem? Mais um último aqui, a Thaís Prado. Eu tenho ficado chocada com as... perdi, eu comecei a ler a Thaís e sumiu aqui. Então, vou ler aqui um outro. O nome aqui é Flenert. Eu espero ter lido correto o seu nome, Flenert. Espero. Boa noite, Rodrigo. Tenho fé, porém conheço uma pessoa que está perdendo a fé devido às injustiças que ocorrem na vida. Você sabe que uma das grandes motivações que levam muitas pessoas a não crerem em Deus é justamente as injustiças sociais, o sofrimento. Onde está Deus, né, quando a gente mais precisa dele? E o último aqui, Tiago Novalho, eu atualmente me considero agnóstico involuntário. Eu acho que eu entendi, Tiago, o que você quis dizer, mas fala se é isso mesmo. Você não quer ser agnóstico, mas as circunstâncias estão obrigando você a ser agnóstico. Então vamos lá, vamos trabalhar esse tema hoje. Tem muitas pessoas perdendo a fé, e aparentemente fé é uma coisa só de crente. Só que eu vou surpreender agora o Tiago e outros aí, mesmo alguns que estão com crise de fé, dizendo vocês o seguinte: na verdade, fé, para muitos teóricos... Por que eu estou colocando para muitos teóricos? Porque é ruim, quando você está falando de maneira acadêmica, você absolutizar alguns conceitos. Porque às vezes na academia tem uma linha que pensa de um jeito, tem uma linha que pensa de outro. Então, toda vez que fala assim, olha, a ciência afirma tal coisa, a ciência não afirma nada. Quem afirma são cientistas, homens e mulheres, que trabalham com o método científico, e eles entram em contradição. É o leigo que absolutiza afirmações. É o leigo que diz assim, olha, a medicina já provou o quê? Não, a medicina não provou nada. Quem provou foram médicos trabalhando com medicina, e você vai encontrar na academia, às vezes, um médico que nega o que o outro está falando, tá certo? Então vamos aqui. Há uma linha de muitos acadêmicos que dizem que fé é um sentimento universal da humanidade e que até os descrentes também creem. Aí por isso que eu coloquei essa ironia. Imaginei um bom professor de sociologia de uma universidade pública se escorando no quadro com ar de deboche, falando fé? Eu? Para com isso. Alguns se sentem até ofendidos quando você diz que eles também têm fé. Mas eu quero já começar a construir para vocês aqui uma teoria muito estabelecida que consta com autores crentes e ditos descrentes, para usar a nomenclatura corrente, que afirmam que a fé
não é coisa apenas de religioso ou de quem tem uma fé no sobrenatural, que a fé é um sentimento universal. Inclusive, eu esqueci de colocar aqui para vocês, porque eu queria citar esse livro, um livro do Humberto Eco, muito interessante, é do Humberto Eco com... Nossa, o segundo autor, o livro está até ali, eu tenho ali, com o Carlo Maria Martini. Olha que interessante, Humberto Eco, ateu. Foi aquele autor do Em Nome da Rosa, que você já deve ter lido, ou pelo menos ouvido falar. E o Carlo Maria Martini, um padre especialista em grego do Novo Testamento. Tanto é que o Carlo Maria Martini, ele é um dos editores do The Greek New Testament, que é o texto grego que a gente usa para fazer exegese. Então você tem um padre, teólogo profundo, erudito, e você tem um outro acadêmico ateu, que escreveram um livro em que creem, como é que é? Em quem creem os que não creem. Eu achei interessante mesmo esse título do livro, em que creem os que não creem. E eles trabalham nesse livro, de maneira muito assim peculiar, a ideia de que os chamados céticos também acreditam, eles também têm uma fé. Mas calma que eu vou construir esse argumento aos pouquinhos com vocês. Eu quero colocar aqui um erudito alemão, Paul Tiller, teólogo e filósofo. Paul Tiller, que foi um dos mais renomados teólogos do século XX, ele falou que a fé é o estado de estar possuído pela preocupação última. Ou seja, a fé revela-se naquilo que dá valor à nossa existência. Eu achei interessante essa sistematização do Paul Tiller. Vou repetir. Fé é o estado de estar possuído pela preocupação última. Em outras palavras, o Paul Tiller fala que todas as pessoas, independente de ter uma base religiosa ou não, independente de estarem indo à missa, ao culto, recebendo o dom de línguas, fazendo parte da escola sabatina, da escola dominical, fazendo parte do catecismo ou da militância ateia da USP, não importa o que você acredita, se você é de direita, de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, se você é socialista, capitalista, não importa. Você tem uma preocupação com o sentido da vida. Ainda que seja para negar qualquer sentido na vida, ainda que você se torne um filósofo bem pessimista, da linha de Nietzsche, que mesmo o pessimismo tem várias correntes, não é uma única, né? Você pode ir na linha de Wagner, de Nietzsche, de Camus, não importa. Você tem uma preocupação com o sentido último da vida, ainda que seja para negá-lo. E você só consegue demonstrar essa preocupação pelo sentido último da vida a partir do elemento da fé. E já que eu citei o Paul Tiller, que é um filósofo cristão e teólogo cristão, eu vou citar agora alguém que não é cristão, tá bom? O biólogo húngaro George Klein escreveu em um artigo o seguinte, eu achei interessante que esse camarada, ele não é cristão, ele é ateu, e olha o que ele diz, inclusive um livro dele que eu recomendo a leitura, eu não sei se tem em português, O Ateu e a Cidade Santa. Eu achei interessante o título do livro, O Ateu e a Cidade Santa. Ele é biólogo, ele é cientista, e ele falou, eu sou, sem dúvida, um ateu, mas minha atitude não é baseada em ciência, e sim em fé, como a sua. Aqui ele faz um diálogo com um religioso, e ele fala, a minha atitude é baseada em fé como a sua, religioso. Eu achei interessante, e o George Klein, o Dr. Klein, não é o único cético que admite que a fé é um sentimento que toma conta também daquele que não quer saber de religião, daquele que também não quer saber de igreja. Ou seja, de maneira paradoxal, porém verdadeira, muitos de vocês que falam assim, estou tendo crises de fé, não estou conseguindo acreditar, hoje eu me declaro mais um agnóstico, na verdade você continua tendo fé. O que mudou foi o objeto da sua fé, que geralmente as pessoas atribuem a perda da fé sempre a uma circunstância negativa. Alguns de vocês escreveram aqui, eu estou perdendo a fé na humanidade, eu estou perdendo a fé na vida, às vezes eu perco a fé no sofrimento, eu estou perdendo a fé nos políticos. Sim, você está perdendo a fé naquele grupo ou naquele objeto, mas você está transferindo a sua fé
para outro objeto. Esse que é o ponto. Eu vou ler mais um trabalho para vocês aqui. O William James, que é considerado o pai da psicologia americana, um intelectual de grande envergadura, que não era também religioso, tá bom? Que não era religioso. Ele afirma que a fé é uma necessidade vital de todas as pessoas. Ele fala, a fé é uma necessidade vital. E interessante que William James, quem é da área da psicologia, com certeza, ao estudar a história da psicologia, passa por William James, que é considerado o pai da psicologia americana. Ele dá um exemplo muito curioso, que ele fala assim, ele pega uma árvore, e ele fala, veja, quando uma folha cai da árvore, certamente, ao bater no chão, ela provoca algum som, porque se você conversar com um físico, ela tem deslocamento de ar, tem partículas que estão se chocando quando ela bate no chão, tem deslocamento de massa, de ondas. Então, o físico daria uma explicação do cair de uma folha de árvore muito melhor do que eu. Só que o James dizia o seguinte, ninguém escuta o barulho dessa folha caindo na árvore. O que isso me diz, enquanto acadêmico? Que existem muitas realidades que estão acontecendo independente do fato dos meus sentidos não poderem captá-las. O meu ouvido não consegue captar o barulho de uma folha de árvore caindo no chão. Isso não significa que tal evento não aconteça. Então, assim como o barulho da folha caindo no chão é uma realidade que o meu sentido auditivo não capta, há outras realidades que os meus sentidos não captam. Então, a única maneira que eu tenho de predicar sobre elas é pela fé. É pela fé que eu digo que há um som produzido pelo impacto da folha caindo no chão, ainda que eu jamais consiga provar isso com o meu sentido auditivo. É lógico que hoje, com novas tecnologias potentes de microfone, que você pode colocar talvez e pegar até um microsom, você talvez possa provar o som da folha caindo. Mas na época em que o doutor William James falou isso, não podia. Então, para a época dele, que era o início do século XX, final do século XIX, início do século XX, o exemplo era muito provável. E mesmo hoje, que nós temos a tecnologia mais avançada, existem realidades, por exemplo, do mundo microcósmico, da física quântica, por exemplo, que escapam à observação. E até quando você observa, o elemento parece que muda de comportamento, uma série de coisas assim. Então, mesmo hoje, há coisas que acontecem a despeito daquilo que nós conseguimos captar, seja com os sentidos físicos, seja com aquilo que a tecnologia permite. Um outro autor que debruçou bastante no estudo da humanidade e chegou à conclusão que a fé é um elemento universal foi Viktor Frankl. Viktor Frankl, esse sujeito, ele é de uma resiliência de vida tremenda. Viktor Frankl sobreviveu a 3 campos de concentração nazista. Ele passou por Dachau, ele passou por Auschwitz 2 vezes, na verdade, 2 vezes por Auschwitz, 1 vez por Dachau. E ele enfrentou, assim, ao máximo a desumanidade que os nazistas propuseram sobre os judeus. Ele tinha, até o seu falecimento, ele mostrava o número tatuado aqui, né, do antissemitismo e tudo mais. E ele desenvolveu, ele começou essa tese antes, mas ele colocou a tese em prática no campo de concentração nazista, a chamada logoterapia, que eu recomendo todas as pessoas que gostam de estudar emoções humanas a estudarem logoterapia. Eu não sou especialista nisso, mas apenas alguém que já leu os livros de Frankl e acho formidável. E ele diz o seguinte, o homem, hoje nós falaríamos o ser humano, para não ficar muito masculinizada a frase, mas eu estou citando ipsis literis, ele diz, o homem pode suportar quase tudo se tiver um sentido. Esse sentido muitas vezes está enraizado numa forma de fé, seja em Deus, no amor ou em uma causa. Ele tem vários livros. É lógico que o Viktor Frankl, ele acreditava em Deus, mas escrevendo para um público americano e europeu que não tinha fé, ele falou em linguagem acadêmica. Então ele evita a palavra Deus, ele usa mais a palavra vida em alemão,
ele era austríaco, né? Ele usa mais a palavra vida, e ele fala fé na vida, ele fala da fé que o ajudou a sobreviver ao campo de concentração nazista, e um dos trabalhos que a logoterapia tem, um dos braços da logoterapia, é resgatar a conexão com a vida de pessoas que estão quase dando cabo dela. Eu não vou usar uma palavra aqui para o YouTube não cortar, né? Você sabe o que eu estou querendo dizer. Pessoas que dão cabo da própria vida, dos braços da logoterapia é ajudar essas pessoas a encontrarem reconexão com a vida. E o Viktor Frankl chega à conclusão que a fé é um sentimento que não tem como você negar. A fé é tão forte. O que esses acadêmicos que eu estou apresentando estão dizendo é o seguinte, que a fé é um sentimento tão intuitivo e tão forte que você não aprende a ter fé. Ela vem nata em você. A fé é tão nata no ser humano quanto o respirar, quanto o falar, quanto o sorrir, quanto o chorar. Ninguém ensina uma criança a chorar. A criança chora instintivamente. Ninguém ensina uma criança a sugar o leite de sua mãe, é instintivo. O acreditar, o crer, também é instintivo. Mas calma que você já deve estar fazendo uma pergunta aí. Rodrigo, mas se for assim, então todo mundo já nasceria crendo em Deus, e muitas pessoas negam Deus. Bom, vamos devagar, eu vou chegar na parte da fé religiosa. Mas deixe-me apenas dar um spoiler, antecipar você, dizendo o seguinte, ninguém nasce ateu. As pessoas se tornam ateias por uma desilusão, por um trauma religioso, por uma decisão intelectual, mas não existem ateus natos, existem ex-crentes. Ao pé da letra, existem ex-crentes. Mesmo aquele que fala assim, não, eu fui criado num lar secular, desde pequeno meus pais nunca me ensinaram a acreditar, eu nunca acreditei em Deus. Na verdade, ele acreditou sim. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que eu estou insistindo em dizer que não existem ateus natos, existem ex-crentes. E mesmo o ex-crente, é a tese que eu estou levantando, ele continua acreditando em alguma coisa. De modo que, no frigir dos ovos, o que se diz descrente é alguém que está acreditando em algo diferente do que antes ele acreditava. Mas ele continua sendo um crente. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Por isso que eu estou citando esses autores, eu podia citar vários. Eu vou citar mais um aqui. O James Fowler, metodista, teólogo metodista, e embora seja cristão, não veja com preconceito não, porque o James Fowler, ele é muito respeitado na academia, mesmo fora do campo religioso, tá bom? Muitos estruturalistas trabalham com ele é um dos pioneiros dos trabalhos de ciência e religião, e quase tão respeitado como Jung. E olha aí que interessante, ele chegou à conclusão que a fé não é apenas uma crença religiosa. A fé é uma estrutura universal de sentido presente em todas as pessoas, religiosas ou não. E para o Fowler, a fé é a maneira como cada indivíduo organiza os seus valores e busca propósito. E ele fala dos estágios da fé. E ele se inspira em trabalhos como de Piaget, Erickson, Kohlberg. E ele propôs, então, 6 estágios da fé, que vem desde a fé intuitiva, da infância, até a fé universalizante, rara e altruísta. E ele mostra que a fé amadurece ao longo da vida. Ele é o pioneiro, então, da psicologia da religião por tratar a fé como uma experiência universal de desenvolvimento humano. Aliás, já que eu mencionei o Jung, eu vou fazer uma citação aqui que eu não coloquei no slide. O próprio Jung dizia que descobrir o sentido da vida é ser profundamente religioso. Ainda que você dê para esse sentido um sentido secular. Não tem como você escapar do fenômeno da fé. Ela está aí e ela vai estar com você sempre. Tá bem? Então, o primeiro ponto... Eu podia citar vários autores aqui, mas em princípio eu gostaria de acentuar isso que esses que eu citei estão defendendo. E há outros acadêmicos que trabalham isso. A fé é um sentimento universal, e quando as pessoas se tornam descrentes, na verdade, elas apenas param de crer numa coisa para crer noutra coisa. Criou-se artificialmente aquela ideia de, e os neo-ateus amam colocar essa dicotomia, que, na verdade, a fé, eles não podem ser concebidos como pessoas de fé, porque eles acreditam naquilo que eles veem, naquilo que é material, naquilo que a ciência indica. Mas veja bem,
Quando você afirma a existência do átomo, você está observando, você está afirmando a maioria de nós que nunca olhou um átomo por um microscópio, a gente afirma a existência de algo que nós nunca vimos. E mesmo aquele físico, não, o químico, né? Não, eu já vi o átomo. Tá bom, você viu o átomo, mas você já viu a consciência? Você já pode ter feito um exame anatômico até de um cérebro humano. Você já pode ter feito uma dissecação de um corpo e visto até um cérebro humano. Mas quem viu a consciência? Qual psiquiatra, qual psicólogo, qual psicanalista viu a consciência? Ninguém. E mesmo assim você acredita que a consciência existe. Então, sempre você vai acreditar em coisas que você não está vendo, que você não está palpando, que você não está examinando. Nem tudo passa pelo crivo da observação. Tanto é que você tem a diferença muito clara entre um axioma e um teorema. O teorema você pode repetir, você pode analisar, pode ver. O axioma é uma verdade autoevidente. Por exemplo, eu não posso ser e não ser ao mesmo tempo. Isso é um axioma. Mas como é que você pode desmentir isso? Nem a física quântica, apesar daquela questão da partícula que some e desaparece, a física quântica não desmente a realidade que eu não posso ser e não ser ao mesmo tempo. Que a física quântica mostra uma realidade que ela está aqui, depois ela some e aparece lá. Mas eu digo, ao mesmo tempo, ela não pode ser duas coisas. Então você vê que, e ainda que você acredite nesses detalhes da física quântica, você não está vendo muitas das prerrogativas que a física quântica apresenta. Então, na verdade, não existem descrentes. Existem pessoas que mudaram o objeto da crença delas, tá bom? Vamos continuar a Deus, vamos continuar aqui, eu quero colocar mais um. Meu bem, se tiver algum comentário aí que eu não estou acompanhando aqui, que você acha que mereça ser colocado aqui, você me fala aqui ou coloca pra gente aqui, tá bom? Bom, já que eu falei que não existem pessoas descrentes, mas sim pessoas que acreditam em coisas diferentes, a pergunta-chave não é se você não crê, mas em que você crê. Pode deixar o comentário, daqui a pouco eu vou voltar para ele. A pergunta-chave não é se você crê ou não crê, mas em que você crê. Porque todo mundo crê em alguma coisa. Até o Richard Dawkins, o grande, famoso papa do ateísmo. Até o Richard Dawkins, todo mundo crê em alguma coisa. Então vamos lá. E quando tudo que você vê ao seu redor desmoronando, um prejuízo chegando, e você vê que tudo se alinha para lhe prejudicar, como ter fé que tudo isso vai mudar? De Bill. Olha, boa pergunta você fez. Essa sua pergunta reforça aquilo que eu falei. Quando você crê que tudo está desmoralizando, você já está crendo. E talvez, percebeu? Você não se tornou descrente. Você crê que tudo está desmoronando. Você crê que tudo está perdendo sentido. Você crê que o que você acreditou estava errado. Você já está acreditando. E eu vou aproveitar o seu comentário para dizer exatamente uma coisa para você. A fé, seja ela em quem for, ela produz frutos. A Bíblia fala do fruto do Espírito, que na verdade ele é sistematizado em várias correntes ali, o fruto do Espírito, e até fala da fé sem obras que é morta, significa que a fé produz frutos, os frutos da fé. Qualquer fé vai produzir fruto. Então, se você acredita piamente que está tudo desmoronando, tudo vai desmoronar sim. Sabe aquela ideia que quando você crê que tudo vai dar errado mesmo? Acontece. Você já viu aquela teoria dos carros vermelhos? Eles chamam teoria do carro vermelho. Alguns chamam outros nomes, mas o nome clássico é teoria dos carros vermelhos. Funciona assim. Você anda na rua e quase não vê carros vermelhos. O dia que você comprar um carro vermelho, você vai ver carro vermelho para todo lado. Isso funciona para várias coisas da vida. Pode olhar. O dia que você comprou, sei lá, um HB20, parece que a metade do planeta comprou HB20 junto com você, porque todo mundo tem HB20 na rua. Você vê HB20 para todo lado. E muitos modelos iguais ao seu. Na verdade, os HB20 estavam aí no mesmo lugar que sempre estiveram. Mas o dia que você comprou um, você começa a observar porque o nosso cérebro
já é treinado instintivamente para ter padrões de observação. Então, quando você fica alimentando demais o seu cérebro com uma cena, você começa a ver aquela cena em todo lugar. Uma pessoa de mente muito poluída em termos sexuais, ele começa a ver pornografia em tudo. Uma pessoa que tem uma autoestima muito prejudicada, ele começa a ver pessoas contra ele em todo lugar. No emprego, ele acha que todo mundo está contra ele. No trânsito, está todo mundo contra ele. Se ele vai para uma repartição pública, ele é maltratado. E com o passar do tempo, é interessante que o seu cérebro ele começa a dar ordens para o inconsciente do outro. O Freud trabalhou muito isso. Aí as outras pessoas começam a tratar você como você está pedindo inconscientemente para ser tratado. E você começa agora a criar em redor seu uma atmosfera em que nada vai para frente. Ou seja, o azar não é 100% superstição. Há pessoas que atraem as coisas ruins pela disposição mental que ele adquire. Tudo vai dar errado. Ele é tão pessimista, que pelos padrões de comportamento, ele começa a atrair para a consciência dele os elementos pessimistas, assim como uma pessoa que compra um HB20 começa a ver HB20 para todo lado. É ciência isso aqui, viu? Não estou falando que é o caso de quem fez a pergunta, estou apenas respondendo de maneira genérica. Agora vamos lá. Eu falei que então a pergunta não é se você acredita, é em que você acredita. E olha por que eu falo que isso é tão universal o sentimento da fé, que olha o que Tiago escreveu, Tiago 2,19. Você crê que há um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, os demônios não são ateus. Os demônios não são descrentes. A Bíblia fala que até os demônios creem. É tão forte a questão da crença que nem o demônio foge da fé. Tá certo? Nem o demônio. Então a fé é um fenômeno que está em toda parte. Agora é importante eu separar com você alguns tipos de fé que existem. Eu vou resumir isso aqui para não ficar cansativo em 3 tipos básicos de fé ou de crença, tá bom? Você tem a fé que conduz à salvação, que é a fé bíblica, que é a fé daquela pessoa que tem um encontro com o Espírito Santo, que Paulo fala, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Essa fé que Tiago fala que a fé sem obras é morta. Então você tem aquela fé que conduz à salvação. Um segundo tipo de fé, eu diria que é uma fé quase neutra. É aquela fé do dia a dia. É aquela fé que você tem quando você entra dentro do ônibus e tira um cochilo, porque você está crendo que o motorista sabe para onde te conduzir. É aquela fé que você tem quando você coloca uma blusa de frio, porque a previsão do tempo disse que vai cair a temperatura. É aquela fé que a mãe fala comigo assim, meu filho, leva um guarda-chuva porque vai chover. É fé. É fé. É uma crença. Você não viu chovendo, você não viu a temperatura caindo. Mas você olha lá no seu celular e fala que vai estar frio onde você vai. Você leva um casaco. Isso é fé. Até quem joga jogos de azar está desenvolvendo um tipo de fé, né? Porque é aquela fé que ele acha que ele pode ganhar. É a fé do dia a dia. Ela não é religiosa, é uma fé que todo mundo tem. E tem o terceiro tipo de fé, que eu quero chamar a atenção para ele, que é a fé que conduz à ruína, à perdição. Então, cuidado. Quando você fala que não crê, na verdade você crê. Você só crê numa coisa diferente, talvez, do outro. E lembre-se que há 3 tipos de fé. Eu vou começar do meio. Aquela fé comum do dia a dia, tá nublado. Nossa, vai cair um pé d'água. É uma fé. Às vezes fica nublado e não chove. Já aconteceu isso com você? Então, é fé. Tem aquela fé espiritual que conduz à salvação e tem a fé que conduz à ruína. Essa que é perigosa. E eu vou falar dela com vocês porque eu vou citar até um camarada mais ou menos descrente, que é o Voltaire. O Voltaire não era ateu. O Voltaire, ele acreditava que Deus até criou o mundo, mas abandonou o mundo à sua própria sorte, tá certo? Então ele tinha uma visão deísta de Deus, mas ele não acreditava na bondade de Deus, por exemplo. O Voltaire não acreditava que Deus interfere na história. O Voltaire, uma das coisas que contribuiu para o deísmo de Voltaire foi o terremoto de Lisboa de 1755. Porque olha que interessante.
Lisboa teve o terremoto de 1755, o centro de Lisboa afundou, e enquanto igrejas inteiras desmoronaram, prostíbulos ficaram em pé. Então parece assim, que o camarada que estava na prostituição lá com a prostituta, no prostíbulo, se salvou, e o outro que estava na igreja rezando se perdeu. Aí eu voltei até a dizer que esse foi o ato estranho de Deus, o terremoto de 1755 de Lisboa. E o Voltaire falou, olha, isso aqui é uma prova. Eu acredito que Deus exista, disse o Voltaire, porque esse relógio bem montado que é o mundo tem que ter um relojoeiro. Paley já usava o recurso do relojoeiro, né? Você vê um relógio com as peças ali, todas a engrenagem, tem que ter alguém que fez aquele relógio. Então, esse mundo tem um relojoeiro que é Deus, mas ele não está nem aí para a gente. Por isso que o Richard Dawkins, o biólogo ateu, depois escreveu um livro fazendo uma paráfrase do pensamento de Voltaire, só que atraindo para o ateísmo. O título do livro era O Relojoeiro Cego, que diz assim, se Deus fez esse mundo, o mundo está com tantos defeitos que Deus é cego. Mas vamos voltar ao Voltaire. Falando especificamente da fé, o Voltaire tem uma carta dele que depois ela foi publicada recentemente numa coleção das suas obras, na parte que ele fala sobre os milagres, e o Voltaire diz o seguinte, mas, senhores, ao nos deixarmos persuadir pela fé em coisas que parecem absurdas à nossa inteligência, cuidemos para não sacrificar assim a nossa razão na condução da vida. O que o Voltaire está chamando a atenção aqui? Cuidado naquilo que você acredita, porque aquilo que você acredita pode minar até o seu lado racional. E deixe-me explicar aqui, para colocar bem claro qual que é a minha posição em tudo isso. Eu não sou racionalista, mas eu procuro ser racional. E eu defendo que o crente, ele tem que ser racional. Paulo fala, apresentando os vossos corpos como um culto racional a Deus. Então há muito, às vezes, uma caricatura nas religiões de achar que fé e razão nem se cumprimentam, que não existe fé racional. Pelo contrário, se a fé não tiver um lado racional, ela é histeria. Eu lembro do Quincas Borba, o personagem lá o Quincas Borba do Machado de Assis, tem um personagem lá da trama que é o Rubião. E o Machado de Assis fala do Rubião como sendo o sujeito mais crédulo do que crente. Então a pergunta que eu faço, você é crédulo ou você é crente? Porque a crença, ela tem que ter um lado de racionalidade. O que a crença cristã conservadora não tem é racionalismo. O que é racionalismo? Você sabe que esse sufixo ismo, às vezes é uma forma de falar de coisas doentias, fanáticas. Nem sempre, porque você tem cristianismo, você tem catolicismo, você tem adventismo, nem sempre. Mas, normalmente, o sufixo ismo pode ser uma forma pejorativa. Por isso que hoje alguns apregoam que não se diga homossexualismo, mas homossexualidade, por exemplo, tá bom? E nesses ismos negativos aí, você tem o racionalismo, que é um inchaço, que é uma distorção da condição racional do ser humano. Então, o que o Voltaire está dizendo aqui é que se você acredita em coisas muito absurdas, ridículas, aquilo pode minar o seu lado racional. E ele continua dizendo, olha que interessante que ele até fala da fé que Deus nos deu, o Voltaire continua dizendo aqui, eu vou continuar lendo para vocês o que ele escreveu. Ele era brilhante, apesar de eu discordar das ideias dele. Aquele que tem o direito de vos tornar absurdos, também tem o direito de vos tornar injustos. Então, cuidado com a pessoa que você segue nas redes sociais, os livros que você lê. Olha que no século XVIII, Voltaire já chamava atenção para isso. Se vocês não opõem a ordem de crer no impossível à inteligência que Deus colocou em vosso espírito, vocês também vão se opor à ordem de praticar o mal à justiça. O que Voltaire falou? Olha, quando você vê uma coisa ridícula, você tem que opor aquilo ali, o quê? Você tem que opor com a inteligência que Deus lhe deu. Se você não fizer isso, você também não vai ter condição de se opor à ordem de praticar o mal à justiça. Uma faculdade da alma, praticar o mal em lugar da justiça, tá? Da justiça, porque o Voltaire ele escreve de uma forma muito difícil de ler. Uma faculdade da alma, uma vez tiranizada, conduz à tirania de todas as demais. E foi assim que produziram todos os crimes religiosos com os quais a terra foi inundada.
O Voltaire era um crítico ácido da religião institucionalizada. Mas aqui eu vou pedir licença para extrapolar o que ele está falando, para falar de vários outros tipos de crueldades que são feitas em nome de outras coisas que não temáticas religiosas. É lógico, eu já falei isso à exaustão, você já deve ter me ouvido falar isso em alguma rede social, num podcast, ou mesmo numa palestra, que o crime cometido em nome de Deus, ele é o mais hediondo de todos os crimes. Pegue a barbárie pior que você pode imaginar. Pegue aí, imagine alguma coisa terrível que você leu na internet. Ou que você ouviu falar que alguém fez contra outrem. Quer tornar esse crime aí mais hediondo do que você está lembrando dele? É praticar esse crime em nome de Deus. Isso torna aquilo ali hediondo. Alguém colocou um superchat aqui, obrigado. Boa noite, Rodrigo, Deus abençoe você. Tem uma dúvida que me vem atormentando. Planejar por mais de 10 anos e focar nisso é pecado? Luan Neves. Não, Luan, não creio. O que você tem que entender é o seguinte, isso também faz parte da questão da fé. Isso aqui faz parte da questão da fé, Luan. Você tem que planejar, mas você tem que planejar tendo Deus ao seu lado. Lembrando, em primeiro lugar, o seguinte, que nem tudo é preto no branco. Às vezes, a gente pensa o seguinte, que Deus fala o seguinte, Deus só quer um caminho para mim. Não necessariamente. Com relação à salvação, sim, só um caminho que é Jesus. Mas no que diz a respeito à vida, com quem eu vou me casar, que carreira eu vou seguir, Deus às vezes tem vários caminhos para você. Deus às vezes entra com você num shopping falando, filho, pode escolher o sapato que você quiser que eu vou pagar e vou te dar de presente. Mas qual sapato o senhor quer que eu escolha, senhor? Não. Você pode escolher qualquer sapato dessa loja. O que você não pode achar que pode usar qualquer coisa. Entende? Mas os planejamentos com Deus também são um ato de fé. Mas voltando ao que eu estava falando de Voltaire para vocês aqui, às vezes não, sempre, qualquer crime praticado em nome de Deus, ele se torna pior. Então eu pedi para você lembrar aí de alguns crimes hediondos, coisas horríveis que você já viu. Vamos pensar assim, um homem que praticou o feminicídio. É hediondo isso. Um homem que bate na mulher, às vezes a gente escuta, às vezes não, porque infelizmente isso é mais frequente do que a gente gostaria que fosse. Eu já vi um homem uma vez batendo numa mulher, e eu entrei no meio, eu contei essa história para vocês lá em Frutal. Eu entrei no meio, magérrimo, mas eu entrei no meio. Não é porque eu sou super-herói, não, porque tava uma mulher em defesa ali. E depois essa mulher fugiu com esse homem sem pagar o aluguel da casa que eles estavam. Uma coisa muito interessante isso. Mas tudo bem, isso aqui é outra história. Mas quando a gente vê um homem batendo numa mulher, depois ainda atentando contra a vida dela, isso é terrível. Mas quer pegar esse crime e torná-lo ainda mais hediondo? É se esse homem for um pastor. É pior. Um homem que abusa de uma menor é terrível. Mas se ele faz isso em nome da religião, o terrível fica pior ainda. Um traficante que mata com requintes de crueldade alguém num tribunal do crime, numa comunidade, é horrível. Mas se um religioso faz a mesma coisa, é pior do que o traficante. Então, crimes em nome de Deus são muito sérios, porque são cometidos em nome da fé. Então, nesse ponto, eu entendo a agonia do Voltaire, mas há vários crimes cometidos. E o alerta que o Voltaire faz com relação à fé vale para todos os lados. Cuidado com aquilo no qual você acredita, porque aquilo pode te levar para o buraco. Cuidado com aquilo no que você acredita. Aquilo pode levar você para o buraco. A história está repleta de ditadores que acreditavam naquilo na mentira deles. E levou uma multidão. Uma multidão. O fascismo nós temos aí, o nazismo, vários outros. E eu vou contar uma história para vocês que envolve o perigo de acreditar em coisas erradas. Então, veja bem, o perigo não é desacreditar. O perigo é acreditar em coisas erradas. Olha que foto linda dessas crianças. O menino, todos são do mesmo pai e da mesma mãe. O menino e suas 4 irmãs. Lindos, né? Essas crianças foram mortas por alguém que tinha uma fé errada. Elas não foram mortas por uma descrença. Elas foram mortas por uma crença. Eu vou contar a história dessas crianças, da tragédia delas. Tudo começa com esse menino aqui, Joseph
Goebbels. Ele nasceu no dia 29 de outubro de 1897, em Heidelberg, na Alemanha, numa família católica de classe média praticante, muito praticante, e ele teve um defeito congênito no pé que o deixou manco e contribuiu para o seu complexo de inferioridade. Ele tinha que usar aquela paleta assim na perna, como se fosse uma poliomielite, e ele sofria muito. E como é que ele resolveu lidar com as suas frustrações? Estudou o que pôde. Estudou literatura, filosofia, história em várias universidades alemãs. Ele passou pela Universidade de Bonn, pela Universidade de Freiburg, Heidelberg, Munique e Würzburg, todas as universidades. E ele doutorou-se bem cedo em filosofia e literatura germânica pela Universidade de Heidelberg em 1921, com uma tese sobre o romancista romântico Wilhelm von Schultz. E brilhante, inteligentíssimo. E o Goebbels, quando ele estava na universidade, ele perdeu a fé religiosa que ele tinha. E preste atenção na outra coisa que eu quero falar para você. A pessoa, geralmente, ele não perde a fé ou muda o objeto da fé da noite para o dia. A coisa vai aos pouquinhos. Lembra que eu falei que ele era católico, de uma família católica praticante, ele rezava e ia à missa, mas aos pouquinhos ele começou a perder aquela fé religiosa cristã dele. Durante a juventude, ele até frequentou a missa. Chegou a se considerar seriamente a ideia de seguir carreira religiosa, de ser um padre, mas a sua formação acadêmica o levou para a literatura e a filosofia. Ao longo da juventude universitária, década de 1910 a 1920, ele começou a se distanciar do catolicismo tradicional dos seus pais. E o que ele começou a ler nessa época? Nietzsche, Fichte, escritores românticos, Wagner, que o levaram ao nacionalismo místico, em que a fé cristã é considerada fraca e decadente diante da vontade e da nação. Nos anos 1920, ele já estava formalmente afastado da Igreja Católica, embora ele nunca tenha se declarado um ateu oficialmente. Olha o perigo do que você está lendo aí, você que está na universidade. E ele começou a ler. E o interessante, veja, eu não sou contra você ler autores descrentes ateus. Não sou contra. Eu leio. Seria muita hipocrisia da minha parte falar contra o Nietzsche, sendo que eu li Nietzsche. Falar contra Kafka, sendo que eu li Kafka, Franz Kafka. Eu li Wagner. Eu li esse pessoal todo aí. O problema é você ler esses autores sem um propósito e sem uma fé bíblica bem solidificada. E sem as suas emoções bem resolvidas com a fé que você aprendeu na sua casa. O problema é que gente, talvez você que está me assistindo aqui, está perdendo a fé porque você está confundindo Deus com a figura do seu pai. E os grandes ateus, eu tenho um trabalho sobre isso, ateus e céticos da religião, o próprio Freud, o Nietzsche, Charles Darwin, todos esses aí tinham um perfil muito parecido, uma revolta contra um pai seriamente religioso. Então, cuidado com o que você está se encantando. Eu vejo pessoas que são mais apaixonadas pelos filósofos, por Heidegger, do que pelo apóstolo Paulo. E o camarada ainda se diz crente. Eu sou crente, eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou batista, eu sou adventista do sétimo dia, eu sou católico. Mas ele vai para a faculdade, ele se apaixona mais por Heidegger do que por Paulo. E ele começa a citar mais, sei lá, Spinoza, Baruch Spinoza, do que o rei Davi. Outros, menos intelectuais, começam a se apaixonar mais pelos heróis da Marvel e da DC Comics do que pelos heróis da Bíblia. Aí a sua mente realmente começa a se inundar daquilo que você está alimentando. Simples assim. Aí você vê o que foi acontecendo com o Goebbels. Em 1924, ele aproximou-se do Partido Nazista, atraído pela teoria nacionalista e antissemita de Adolf Hitler. E deixe-me dizer para vocês, hoje é muito fácil você criticar o nazismo. Passamos disso. Estamos supostamente noutra época. Mas na época em que Goebbels estava na universidade, as teorias nazistas, arianas, elas inundavam a sociedade, como algumas teorias atuais estão inundando também o campus universitário e tirando muitos jovens da fé, da religião. Olha aí o menino que matou o Charles Kirk nos Estados Unidos.
Ele veio de uma família mormon, mas quando foi para a universidade, começou a ter contato. Eu não estou aqui sancionando a doutrina mormon, a doutrina católica, eu estou falando assim, saiu de um ambiente que acreditava na Bíblia. Seja mormon, seja católico. O Goebbels abandonou a fé católica. Esse menino abandonou a fé mormon. Eu não estou aqui subscrevendo a fé católica nem a mormon, eu estou dizendo assim que o método é o mesmo. Você para de acreditar na fé dos seus pais para acreditar na fé dos seus professores. E eu vou repetir. Você para de acreditar na fé dos seus pais para acreditar na fé dos seus professores, dos seus mentores. E é uma fé, mesmo que professor se diga ateu, agnóstico, é uma fé. Ele crê. Ele só não crê naquilo que seus pais acreditam, mas é uma fé. Eu já falei, só muda o objeto. Quem está mentorando você? E hoje nós vivemos um perigo muito grande, porque eu até falei com uma amiga minha, corre-se o risco de achar que as mães do passado não sabiam criar, são as mães de hoje que sabem criar porque elas leem mais. Que os professores do passado não sabiam, que são os atuais. E essa é uma falácia, que é o argumento ad novitatem, como diz em latim, é o argumento da novidade. Eu vejo isso em todas as áreas. Você vai estudar a arqueologia, a etnografia, parece que tudo que os antigos falaram é ridículo. Vamos continuar com o Goebbels. Ele nunca foi um ateu militante, mas adotou uma visão instrumental nacionalista de Deus, muito próxima da ideologia nazista de Hitler. Em seus diários aparecem referências a Deus como uma força da história e da natureza, e não como o Deus cristão pessoal de sua infância. Ele chegou a afirmar que o cristianismo precisava ser purificado do seu espírito judaico e reinterpretado à luz do nacional-socialismo. Olha que interessante. E naquela época, gente, era praticamente impossível, racionalmente falando, você se libertar da ideologia nazista. Hoje é fácil criticar um quadro como esse. Mas olha esses meninos aí que estão na sua tela. Olha bem, jovens da juventude hitlerista, eles acreditavam no Führer, eles acreditavam na Alemanha, e o Führer dava argumentações nesse sentido, porque ele pegou uma Alemanha quebrada pela Primeira Guerra Mundial e botou a Alemanha no topo. E aí os discursos dele eram inflamados, numa época que não tinha TV, o rádio já existia, mas a TV não. Aqueles discursos dele, que aí começou o cinema também, os jovens assistiam aquilo ali, era empolgante. Como hoje muitos jovens estão sendo atraídos por alguns influenciadores, para mim, muito perigosos. A única diferença, talvez, entre algumas ideologias nazistas e outras hoje, é que algumas hoje são travestidas de cultura pop. Cultura pop. Mas preste atenção numa coisa. A cultura pop, que parece ser inofensiva porque é pop, é a cultura pop de hoje. Sabe qual que era a cultura pop daquela época? Era Wagner. É que Wagner hoje é erudito. O baile funk não é. A música funk não é erudita. Então, quando você compara Wagner com a música funk, parece que não tem nada a ver, é alhos com bugalhos. Mas lembre-se que Wagner estava para a cultura alemã daquela época como a música funk está para hoje, a juventude. Em alguns rincões, se eu falar contra a cultura funk, eu vou ser apedrejado. Se eu falar contra alguns tipos de música batistaca, eu vou ser apedrejado. Naquela época, se você falasse contra a música de Wagner, você também seria apedrejado. Era a cultura pop da época. Nietzsche era a leitura pop, era o que estava agradando. Hoje é Harry Potter, na época era Nietzsche. Simples assim. E o Goebbels foi bebendo tudo aquilo ali, e ele conseguiu, olha que interessante. Em 1926, Hitler o nomeou como Gauleiter, o líder regional de Berlim, onde demonstrou grande habilidade como organizador e propagandista. A sua oratória agressiva, ele falava muito bem, gesticulava, uso inovador de técnicas de propaganda, cartazes, jornais, slogans, depois veio o rádio, o cinema, tornaram-no o centro da estratégia do partido. E ele até criou o jornal Der Angriff, o ataque, para espalhar a ideologia nazista. Em 1933, após a ascensão de Hitler ao poder, Goebbels foi nomeado ministro do esclarecimento público, interessante, e da propaganda, mesmo tendo um problema físico, porque nessa época a ideia era o arianismo, as pessoas perfeitas.
Eles até mediam o rosto da pessoa, o nariz, para ver se ela era ariana ou não. E ele tinha um defeito na perna, e mesmo assim ele estava sentado junto com os arianos. E ele creu tanto no Führer, e ele criou uma propaganda que, assim, quem falasse contra aquilo seria perseguido e tudo mais. O Ralph Aldo, um escritor brilhante americano, ele falava o seguinte, vou tentar reproduzir as palavras dele. Feliz é aquele que consegue pensar por conta própria. E mesmo em meio à multidão, consegue ter a independência de uma vida solitária. Entendeu? Você tem que ter a coragem de saber em que você acredita e ficar firme por isso, ainda que caiam os céus. Porque existe um perigo muito grande, que é a cultura coletiva. Final do Goebbels, bom, simples. Quando Adolf Hitler morreu, que se matou no bunker junto com Eva Braun, o Goebbels foi colocado como o chanceler no lugar de Hitler. Veja bem, de todos os líderes do nazismo, quem foi escolhido para ser o chanceler no lugar de Hitler foi Goebbels. Joseph Goebbels, mais do que qualquer outro. Então, até os outros nazistas reconheciam que depois do Führer, o número 2 era ele. Mas sabe o que ele fez? Ele e a sua mulher deram veneno para todas as crianças dele. E escreveu num diário assim, que o mundo não valia a pena viver num mundo sem o Führer. E eles depois se mataram. Então, com base na história do Goebbels, eu faço uma pergunta para você. Em que você acredita? Eu espero que essa altura da nossa live, aqui do nosso bate-papo, você já tenha aprendido que você acredita em alguma coisa. Até você que está com crise de fé, você está com crise de fé num elemento, mas você está acreditando em outro elemento. Até o seu pessimismo, na verdade, não é uma crise de fé no sentido que você está desacreditando de tudo. Você está desacreditando daquilo ali e está passando a acreditar nisso aqui. E quando, por exemplo, eu paro de acreditar nos valores cristãos e começo a acreditar em valores não cristãos, aquilo vai me moldar. E aí já estou indo para o final aqui, mas eu quero uma participação de vocês, muito importante. A participação é o seguinte. Escreva nos comentários por que pessoas e multidões continuam acreditando em líderes e ideologias, mesmo depois que o seu império ruiu. Essa pergunta minha é honesta. Vou pedir a Laura até para colocar aí, olha, os comentários. Por que, na sua opinião, pessoas e multidões continuam acreditando em líderes e em ideologias, mesmo depois que o seu império ruiu? Olha que interessante. Muitas pessoas, quando alguma coisa dá errado na vida delas, elas entram em crise existencial na fé cristã. Elas param de ir à igreja, elas param, talvez, com certeza, desses que estão comigo aqui, talvez muitos de vocês já não vão mais à igreja porque você simplesmente parou, perdeu a graça. Sua fé ficou abalada. Mas interessante, os nazistas, mesmo com o Reich caindo, mesmo com o Hitler morrendo daquela maneira patética, eles continuam acreditando nele. E até hoje existem movimentos neonazistas por aí. Mussolini, mesmo quando ele foi morto na Praça Lenda, tinha gente que queria morrer junto com Mussolini. Então, por que as pessoas... Aqui me leva em consideração a questão da fé coletiva, que é uma outra coisa perigosa. Então, efeito manada. Quem escreveu foi a Jane Maria Silva. Isso, Jane, efeito manada. Mas eu quero destrinchar isso mais. Como é que funciona esse efeito manada e como é que eu posso ter certeza que eu não estou também sendo afetado por ele? Luan Neves, vazio de identidade ou de propósito. Opa, gostei dessa fala do Luan. Vazio de identidade e propósito. Daqui a pouco eu vou comentar mais sobre isso. Mais uns 2 comentários aí, meu bem. Mais uns 2 aí que Laura vai pincelar. Por que as pessoas continuam acreditando? Porque o Tiago Assad, porque o mal veio para matar e destruir. O maior enganador tem a habilidade de confundir muitos. Concordo com você, Tiago, mas será que ele tem mais habilidade do que o Espírito Santo? Você entendeu minha pergunta, Tiago? Porque, veja bem, o Espírito Santo veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo, está no Evangelho de João. E o maligno, como você bem colocou, também está no Evangelho de João, veio para matar, destruir, mas parece que o diabo está tendo um poder de convencimento maior do que o Espírito Santo. Forte, né? Vamos falar sobre isso aí. Desculpa, eu não estou conseguindo ler o nome aqui. Xissa. Desculpa se eu não li correto o nome. Porque as ideologias falam aquilo que muitos querem ouvir. Gostei disso aqui também.
Eu vou mostrar para vocês agora o que os acadêmicos têm dito sobre o que vocês chamaram aí de efeito manada ou a fé das massas. Olha que interessante. Emile Durkheim, ele já apontava que a religião vivia em comunidade. E o que ele fala, Emile Durkheim fala da religião, mas aplica-se também a outros setores da sociedade, porque ele é um dos pais da sociologia. Ele cria que uma força social transcende o indivíduo. A fé coletiva não depende apenas da racionalidade, mas do sentimento de pertencimento. Crer junto dá coesão e identidade ao grupo. E aí que nós temos um outro detalhe. O Sigmund Freud, o pai da psicanálise, via a fé das massas como uma projeção das necessidades humanas não satisfeitas, quase uma ilusão que protege contra a angústia da existência. Ainda assim, ele reconhecia o poder do consolo e a sua força mobilizadora. O que o Freud está dizendo? Embora o Freud fosse um crítico acirrado da religião, tem algo do Freud que eu concordo. O Freud, olha que curioso, ele fala que nós temos a carência de um pai universal. E curioso, né? Porque o Freud nega a existência desse pai universal porque ele era ateu. Mas ele fala que temos a carência do pai universal. Como é que você pode ter a carência de um pai que não existe? Então, a pergunta que eu faria para o Freud, se eu pudesse conversar com ele, seria: Freud, se nós temos a carência de um pai universal e esse pai universal não existe, de onde vem essa carência? Mas eu quero destrinchar mais o que Freud diz. Tem um livro que eu recomendo vocês lerem, é um livro acadêmico, tá? É um livro escrito pela Luciane Santana de Menezes, onde ela fala Pânico, o efeito do desamparo na contemporaneidade. O que ela diz? Ela analisa livros de Freud como O Mal-Estar da Civilização Ocidental, e ele fala que uma vez que esse Deus não existe, essa é a máxima ateísta, então nós temos a carência de um pai universal, mas como ele não existe, então nós temos um sentimento de desamparo, de perda desse pai universal. E o pânico que nós temos, ele é uma forma de padecimento em que está em jogo o masoquismo como figura da servidão. Já ouviu falar na síndrome de Estocolmo, pessoas que apaixonam pelo que machuca, pelo sequestrador? Pois é, algumas pessoas carentes tendem, às vezes, a se entregar ao masoquismo e ao sofrimento que o outro está infligindo, ao sadismo do outro, como forma de compensação pelo seu pânico do desamparo. Olha que interessante. Por isso que muitas pessoas, no efeito manada, elas seguem o ditador que bate nelas. Elas precisam encontrar com Deus. Elas precisam entender que não há um desamparo universal. Nós temos a carência do pai universal que o Freud falou, mas esse pai universal existe, ele é pai de verdade. Ele não é um falso pai, um stepfather. Ele é um pai de verdade. Mas quando as pessoas param de acreditar no pai de verdade, elas sentem o desamparo. E o desamparo leva à carência, que por sua vez leva ao masoquismo. Por isso que você se apaixona por pessoas que batem em você. Você dá sua vida por artistas que nem estão aí com a sua existência, que nem sabem que você existe. Você morre por um time de futebol que não dá a mínima por você. E tem um autor que eu queria também sugerir que vocês lessem, é o Ernest Becker, que escreveu o livro A Negação da Morte. Ele fala que quando a humanidade parou de acreditar na religião do cristianismo, e olha que Becker não é também um cristão, tá bom? Ele é secularizado. Ele diz que nós começamos agora a negar a morte. Como é que nós negamos a morte? Através do romance apocalíptico. Nós começamos a colocar pessoas para substituir Deus e começamos a criar imagens ideológicas de nós mesmos, porque nós ainda precisamos nos agarrar em algo, mas quando esse algo que a fé religiosa nos dá é tirado de nós, nós precisamos agarrar em outras coisas. É por isso que muitas pessoas que vão para a universidade e eram crentes fervorosos, quando chegam na universidade, ele se torna agora um ateu militante, porque ele tem que agarrar em alguma coisa. Aí ele começa agora, é o partido, é a bandeira do partido, é brigar pelo partido, é morrer pelo partido, pelas ideologias do partido. Ou seja, olha aqui para mim agora. Será que essa mensagem está chegando justamente para alguém que parou de acreditar em Deus para acreditar noutro tipo de ídolo? Será que você está perdendo a fé em Deus para conseguir a fé nos homens? Olha aqui, cuidado com esse alerta. Foi Greg Bill que escreveu: nós nos parecemos com o que reverenciamos, seja por nossa ruína ou por nossa
restauração. De fato, o Salmo 115 fala que muitas vezes as pessoas adoram ídolos que têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, têm boca e não falam, têm garganta e não sai dela nenhum som. E ao adorarem esses ídolos, o adorador de ídolos se torna exatamente como o ídolo que ele está adorando. Está na Bíblia. E o Bill falou a mesma coisa. Ou seja, nós não somos moralmente melhores do que os deuses que nós adoramos. Preste atenção nisso. Você não é moralmente melhor do que os deuses que você adora. Então, cuidado com aquilo que você está adorando. Porque a diferença está apenas no objeto da crença. Você está adorando ao Deus verdadeiro ou a um ídolo? Olha que interessante essa frase do falecido Timothy Keller. Ele dizia: um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais do que Deus, qualquer coisa que prometa o que só Deus pode dar, isso é um ídolo. Então hoje nós não precisamos adorar Baal para sermos idólatras. Pode ser qualquer outra coisa. E aí que está o problema. O Chesterton, ele dizia que quando você para de acreditar em Deus, você começa a acreditar em qualquer outra bobagem. E olha o que eu quero dizer para você, meu querido, você que está me ouvindo. Você não precisa de empoderamento. Você precisa ser nova criatura, você precisa ser redimido. Para com esse negócio de empoderamento. Você precisa ser redimido. Você não precisa ser um cidadão melhor, você precisa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Deixa Deus entrar na sua vida. Tem algo que você precisa que não está aqui. E o próprio C.S. Lewis falava, quando eu tenho um objeto de um desejo, que eu desejo tanto, mas ele não está em nenhum lugar em redor, significa que eu fui projetado para um outro lugar que não é esse. E esse lugar é a eternidade. Existe um vazio com forma de Deus no seu coração. Para de tentar preencher esse vazio com outras coisas. Cuidado com a fé nos homens. Ela pode te levar para um fim como o de Goebbels, que você vai destruir você e sua família. Você que trocou aquela sua infância na igreja por uma militância política da universidade, você está mais feliz? Opa, antes que você responda, eu não perguntei se você está mais alegre. Eu perguntei se você está mais feliz. Alegre? Eu posso ficar alegre com baseado. Eu posso ficar alegre com um litro de cachaça na cabeça. Ficar alegre igual um macaco pulando na rua. Eu posso ficar alegre com um monte de coisa. Eu posso ficar alegre até com uma piada de baixo calão. Eu posso ficar alegre com um monte de coisa. A pergunta é, você está feliz? Feliz é mais profundo. O caminho que você tomou saindo da igreja, saindo da fé cristã, te tornou mais feliz? Ou você só está sendo um bobo alegre? Sabe? Para de escolher entre o bom e o ruim. Comece a escolher entre o bom e o melhor. Às vezes você foi ensinado só a escolher entre o bom e o ruim. Aí você escolhe o que é bom. E às vezes tem coisas que são boas, mas não são o melhor. Escolha o melhor. E eu quero terminar meu bate-papo com você aqui, lendo uma passagem da Bíblia, que você vai entendê-la melhor agora, qual o sentido bíblico da fé que eu quero que você tenha. O livro de Hebreus dá a definição bíblica da fé, não aquela fé que conduz à perdição, a fé que salva, ou a fé que conduz à salvação. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Se foi Paulo que escreveu Hebreus, o que ele quis dizer com isso aqui? É interessante que no grego a palavra certeza é a palavra hipóstasis. E hipóstasis em grego significa um certificado, um fundamento, um certificado de propriedade. Isso que é hipóstasis, uma escritura de uma terra. E é interessante que os latinos tinham um tipo de escritura muito curiosa que certamente Paulo conheceu em seu tempo. Era essa aí, ó. Tá vendo essas placas de metal, de bronze? Algumas são de bronze, outras de latão. Essas placas eram dadas ao soldado romano. E o soldado romano, ele guardava essas placas numa espécie de cartório, e ela era em duas faces. E o que tinha nessa placa? Ela tinha a garantia que, se o soldado romano sobrevivesse ao final do seu período no exército,
ele ganharia um título de cidadão romano, uma aposentadoria enquanto ele vivesse, dada pelo Império Romano, e uma propriedade, uma fazenda para ele. E ele ainda poderia casar-se, porque muitas vezes uma das regras do Império Romano é que o soldado não poderia casar, para não ficar preso à família na época da guerra. Então ele passava uma vida de provações e privações no exército. Ele não tinha esposa, não tinha cidadania muitas vezes, ganhava pouco, passava aperto, podia morrer, mas se ele sobrevivesse, aquele diploma militar, aquela placa, garantia que ele teria uma propriedade, uma aposentadoria, uma cidadania romana. E muitos soldados brigavam, lutavam, porque ele tinha fé naquela promessa que ainda não lhe foi dada. Então, o que provavelmente o livro de Hebreus está falando é o seguinte: olha, se o soldado romano luta por uma propriedade que ele nem teve, e até morre sem alcançá-la, quanto mais nós, que mesmo morrendo, temos uma propriedade que Deus prometeu nos dar. Aí ele continua dizendo: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e foi para um lugar que deveria ir receber como promessa, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou. Ele fala de vários heróis da fé e ele fala que muitos desses morreram sem alcançar o cumprimento da promessa. Mas a ressurreição garante que um dia eles alcançarão a vida eterna, a cidadania celestial. Então, a semelhança do soldado romano, que brigava e lutava pela fé na propriedade que ele iria ganhar se sobrevivesse, quanto mais nós, pela propriedade que vamos ganhar, independente de vivermos ou morrermos, porque a ressurreição garantirá isso. E qual era a certeza que o soldado romano tinha? O documento, o diploma dado pelo imperador. O imperador tinha lastro, tanto é que alguns desses títulos romanos, eles trazem aqui o nome do imperador. Da mesma maneira, nós temos a hipóstasis, a certeza, o documento dado por Deus. É essa certeza que deve conduzir você. Que mesmo que você passe pela luta, Deus tem algo reservado para você. Se não nessa vida, na vida por vir, a verdadeira vida da qual essa aqui é apenas uma sombra. Foi essa fé, que eu termino com essa história, que deu forças a pessoas como Marie Durand. Marie Durand, cristã huguenote, ela foi obrigada no século XVIII a escolher entre a sua fé em Jesus ou a liberdade, ou a morte. Ela falou assim: olha, eu prefiro morrer, mas eu não vou entregar a minha fé em Jesus. Ela não foi morta, mas ela se tornou prisioneira na Tour de Constance, que fica no sul da França. A torre que ela foi prisioneira por 38 anos é essa aí, olha. Essa torre foi construída por Luís IX, São Luís, da época das Cruzadas, e foi nessa torre que Marie Durand ficou 38 anos presa por amor a Jesus. E até hoje, quem visita essa torre no sul da França pode ver num canto um grafite que a própria Marie Durand escreveu na parede nos anos que ela ficou presa ali. Aí está escrito em francês: résistant, resistir ou resistência. Resistência. Olha que interessante. A resistência dela não era queimando pneus em praça pública contra o governo. A resistência dela era em manter viva sua fé, apesar de estar 38 anos presa numa torre que não tinha nem um banheiro para ela fazer suas necessidades. Ela tinha aquilo que Hebreus chamou a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Porque, à semelhança dos soldados romanos que confiavam na promessa da terra, porque sabiam que a assinatura do imperador tinha lastro, Marie Durand acreditava na certeza da Nova Jerusalém, porque a assinatura da promessa tem o lastro divino, que é o próprio Deus que assina. Entendeu, então, que fé é algo que todo mundo tem? Então, cuidado com aquilo que você acredita, porque a sua fé pode levar você
Para a redenção ou para a ruína? Em que você acredita? Qual é a sua fé? Reflita nisso, tá bom? E depois deixe nos comentários o que você achou dessa live. Repetindo também, quero convidar para que você participe do nosso Congresso Internacional de Arqueologia aqui no NASP, de 22 a 25 de outubro. Laura vai deixar aí fixado o link para você se inscrever. Teremos acadêmicos de várias partes do mundo dando palestras aqui no NASP. Quem sabe você vem pessoalmente, eu te conheço pessoalmente, te dou um abraço, você vai ver o Museu de Arqueologia. Que tal? 22 a 25 de outubro, eu conto com você. E o segundo convite que você tem até amanhã para poder ser meu aluno na pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação Bíblica. Eu vou ensinar você como estudar a Bíblia de maneira profunda, de maneira clara. Não somente eu, mas vários professores acadêmicos de várias áreas na nossa pós-graduação aqui no NASP, que eu convido você a ser meu aluno. Fácil, você vai fazer da sua casa e vai ter um título aí na sua prateleira, tá bom? E um conhecimento na sua mente e no seu coração. Um grande abraço, fiquem na paz de Jesus e a gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau.